Bad Boys 4 Até Morrer. Direção: Eijio Arby. E Bilial Fala. Roteiro: Chris Brennan. Will Bial. Elenco principal: Will Smith, Martin Lawrence, e Vanessa Hudgens. Título original: Bad Boys Ride or Die. Bad Boys Até o Fim é o quarto filme da icônica saga de ação estrelada por Will Smith e Martin Lawrence. Iniciada em 1995 com os Bad Boys e dirigido por Michael Bay. Desta vez, o longa conta com Eijio Arby
e Bilal Fallah na direção do filme. E no roteiro fica por conta de Chris Brignaria. O quarto filme da franquia vai mostrar como os detetives, eu tô brincando, viu? Os detetives mais famosos de Miami, Mike Lowrey, personagem de Will Smith, e também o seu parceiro Marcus Burnett, personagem de Lawrence. Os dois enfrentam uma reviravolta dramática e agora eles que são os mais procurados. A caça virou o caçador, e com direito a um prêmio pelas suas cabeças. Com uma mistura característica de ação eletrizante e comédia escrachada, os dois lutarão ao lado um do outro e contra tudo e todos até o fim, para proteger a reputação do Capitão Howard e limpar seus nomes. Então prepare-se para ver os Bad Boys preferidos do mundo enfrentando todos os obstáculos em uma aventura emocionante de tirar o fôlego. O meu nome é Wilk Souza, eu sou analista e crítico de filmes do cinema. E hoje eu vou fazer uma análise completa desse filme, Bad Boys 4, até o fim. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e deixar o seu like. Estamos contando com o seu apoio. Estamos na meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal. E se você já deu essa força para nós e esse apoio, eu te agradeço muito, obrigado por dar esse apoio para nós e vamos começar a nossa análise a partir de agora. Bom, para início de conversa e análise entre nós, né? Sabemos que o efeito cascata das greves de Hollywood do ano passado é que os grandes lançamentos de estúdio estão escassos este ano de 2025. Os cinemas certamente esperam que o público, ávido por espetáculos de ação grandiosos, bobos e com tiros desenfreados, encontre sua fome saciada em Bad Boys 4 até o fim. O quarto filme da franquia de filmes de
policiais rebeldes e cheios de adrenalina. Estrelado por Will Smith e Martin Lawrence. O filme certamente cumpre os principais requisitos básicos para uma fuga despretensiosa. É dirigido com uma extravagância tão descarada que parece que a cada 2 cenas vemos um veículo explodindo. E temos uma tomada aérea panorâmica da cintilante e sensual Miami, ou um clipe em câmera lenta de beldades de biquíni jogando vôlei de praia. As sequências de ação são exageradamente implausíveis e executadas com pouco cuidado. E com pouco cuidado com risco de danos colaterais. E muito cuidado para as melhores cenas. E se não é totalmente desprovido de inteligência, digamos apenas que também não é uma experiência intelectualmente estimulante. E se as balas geralmente acertam seus alvos, as piadas também acertam. Temos uma química cômica entre Will Smith e Martin Lawrence, e que é tão importante para o apelo dos filmes originais, quanto os carros chamativos e a quantidade de corpos. E agora nesse filme me parece forçado. E um filme bem impactante que traz um entretenimento explosivo. Então, Bad Boys 4 é um filme que funciona de verdade. E não é um filme de ação emocionante. É um filme de ação impactante, com uma comédia hilária, muito divertido, o suficiente para entreter o público que alugou ou vai alugar ou pagar para ver o filme. Então, Bad Boys 4 é um filme muito bom para quem quer assistir. E o que me inclui, principalmente por obrigação, depois de dedicarmos basicamente um mês inteiro aos filmes de Martin Lawrence no broadcast. E quando começa a ficar um pouco interessante, um jacaré aparece no terceiro ato. Jon Peters. E aliás, Angel e Bilal parecem os dois possíveis e até mais dispostos do que Michael Bay a abraçar o trash e se entregar completamente ao cinema B.
mantendo o maximalismo de Bay, sem parte ali da sua pompa. É um pequeno ajuste que se saiu muito bom. Michael Bay, claro, começou também sua carreira em comerciais. O comercial de Aaron Burr para o Gottmik. Indiscutivelmente o comercial mais memorável dos anos 90 era dele. Então não importa o tamanho de seus orçamentos ou duração de filmes, ele ainda estava essencialmente dirigindo comerciais. E comerciais que envolvem contar histórias, mas o objetivo principal é fazer o produto parecer top, brilhante e luxuoso. E assim, as imagens mais memoráveis de Bay, geralmente filmadas de um ângulo baixo, talvez com câmera girando em torno do sujeito e dos personagens, costumam ser de um herói com uma aparência chamativa e descolada. E ele tem algumas outras peculiaridades como cineasta, como o fato de que cada personagem, mesmo os menores, tende a ter um traço instantaneamente reconhecível. Então pense no motorista de bonde em o filme que se chama, abre aspas, A Rocha, fecha aspas, traço que é tipo, ele parece dividir toda a humanidade. Em palhaços, bobo da corte e não há meio termo. Então há sempre e sempre tem um carro legal. E sabe como os diretores de comédia romântica sempre gostam de dizer que a cidade é como um personagem à parte? Então, o personagem principal em um filme é Michael Bay. E geralmente é sempre o carro. Então, o que à primeira vista tornou a franquia Bad Boys 4 uma escolha óbvia. Então tínhamos Will Smith e um palhaço que se chama Martin Lawrence, em um conceito construído inteiramente a partir de um jingle comercial. Bad Boys, what you gonna do? Com um carro que Michael Bay realmente possui. E o nosso grande astro do cinema, Will Smith, era lógico uma escolha um tanto estranha para esse papel, como também em outro papel
em 1995. E também antes de Ali, em Independence Day, e todos os outros filmes em que ele parecia durão, musculoso e suado, quando ainda era principalmente o cara engraçado de orelhas grandes, de aquela série que com certeza tu conhece, Um Maluco no Pedaço. A outra música, tema inesquecível dos anos 90. Isso é um mérito para Michael Bay, pela sua visão de futuro. E ainda assim, além de modificar a fórmula de dupla policial interracial para uma fórmula de dupla policial monorracial. Bad Boys é bastante previsível em termos de conceito. São caras legais que fazem coisas legais em lugares legais. Ou seja, Miami, uma cidade tão legal para os envolvidos que Will Smith lançou uma música chamada, abre aspas, Welcome to Miami, fecha aspas, logo depois. Então essa franquia elimina qualquer subtexto. É como uma camiseta cinematográfica do tipo, abre aspas, essa mãe não funciona à base de Disney e Starbucks, fecha aspas. Então Bad Boys 4 até o fim, com o casamento de Mike Lowrey, o Will Smith, que é o personagem principal, que se chama Michael Lowrey. E como também Mike é o mulherengo, né? E o Marcos é o palhaço do filme, personagem de Martin Lawrence. O Marcos, ele faz um discurso longo e emocionado, como está feliz de ver Mike se estabelecer depois de tantos anos. E bem, sendo mulherengo, né? Mas Marcos mal termina o brinde, né? Quando desmaia ali na pista de dança. Ele logo então é vítima de um ataque cardíaco repentino. Só que ele não apenas sofre um susto, e em seguida ele vai para o céu, retratado como uma espécie de praia deserta, iluminada pelo luar, onde encontra seu antigo capitão, interpretado por Joey Pantoliano. Joey Pantis. Ele sorri bastante e eles se abraçam. E pouco antes de Marcos voltar à vida, ele sussurra algo no ouvido de Marcos, ao estilo de Bill Murray, em Encontros e Desencontros. Se tu ainda não assistiu, pesquisa no Google. Então Marcos emerge da experiência, repleto de todo tipo de conhecimento do além. E como o Marcos,
e Mike, e como o de ele que ele e Mike são almas gêmeas, né, desde sempre, e que ele ainda não pode morrer porque simplesmente não é a sua hora. E vamos deixar um ponto aqui, porque ele diz a Mike que ele está prestes a ser testado e que, abre aspas, terá que escolher, fecha aspas, e vamos botar um ponto aqui. Porque aparentemente foi isso que Joey Pentes sussurrou no ouvido de Marcos, na Praia do Além. E nós colocamos mais um ponto aqui, porque não está claro porque ele estava sussurrando, já que não havia ninguém ali e ninguém lá com eles. Mas os caminhos do conhecimento do além são misteriosos assim mesmo. E, enfim, tem um policial corrupto, interpretado por Eric Dane, e que também está tentando manchar o legado de Joey Pentes e a filha de Joey Pentes. Ela é uma agente federal interpretada por Rhea Seehorn, e ela está envolvida junto com o filho de Mike, que se chama Armando, personagem de Jason Spicel, do elenco. Ele é um ex-soldado traficante que Mike e Marcos aparentemente prenderam no filme anterior. E parece ser uma prisão bem barra pesada, com celas de metal no meio de um galpão gigante, iluminado por holofotes. Então, ao longo de todo o filme, uma coisa que falta em Bad Boys 4 até o fim é um vilão interessante. Porque me pareceu que a cultura dos operadores, entre aspas, está sistematicamente nos privando, né, de vilões interessados em filmes de ação atualmente. Então sempre temos algum tipo de Liev Schreiber de uniforme como o vilão principal, com um bando de brutamontes de segunda KTG e ria depois. Como se, vamos se dizer, como seus subordinados, né? E ocasionalmente um ex-lutador de MMA, para completar o quadro. Esteroides, barbas e orelhas de couve-flor. E meu Deus, todos falando, né, o mesmo jargão das forças especiais. Então é tudo um pouco chato nesse lado. E se você assistir, eu posso até falar, e você pode até comentar, não é? Homogeneidade tática.
E enquanto isso, né, só para provar que Michael Bay e a equipe de roteiristas em Bad Boys 4 até o fim, tema do nosso vídeo e tema da nossa análise de hoje, né, eles ainda respeitam, né, os Estados Unidos. E a franquia apresenta um novo personagem. Ele é um genro de Marcos, que se chama Reggie. Ele é o personagem de Dennis McDonald do elenco. E Reggie, ele é um cara tipo certinho, entre aspas, basicamente uma saudação militar humana. E o proverbial fuzileiro naval, Tory, dos sonhos, né, de um puxa-saco, basicamente. Então, para todos, né, que já se perguntaram se um time de futebol americano formado só por soldados conseguiria enfrentar os campeões do Super Bowl, aí está Reggie, que lembra a um Marcos atordoado que ele é fuzileiro naval. E acabou de voltar do Iêmen. E tipo, eu pensei em questionar a política, né? Tipo, por trás disso. Mas meu palpite é que os roteiristas simplesmente escolheram um país do Oriente Médio aleatoriamente. Acredito que é isso. E em certo momento, Mike e Marcos assistem, né, a Reggie matar 15 comandos antes de bater os calcanhares e saudar a câmera ring de Marcos. Ele matou os 15 bandidos e depois deu um salve na câmera de Marcos. Acho que deu para entender agora, não deu? Então o que Bad Boys 4 até o fim perde em vilões interessantes, ele ganha e compensa muito em super soldados, saudando uma câmera ring. E Deus abençoe a América. E basicamente nós temos muito conteúdo dentro desse filme. Em 1995, Will Smith e Martin Lawrence se uniram em Bad Boys 1, que foi o primeiro filme. E esse foi um filme que definiu o gênero de ação na época. E gerou uma sequência em 2003, antes de aparentemente ser esquecido, mas buscando reconquistar os fãs após uma série de fracassos cinematográficos. O Will Smith e Lawrence trouxeram a dupla de policiais tão querida de volta às telonas, com os Bad Boys para sempre, tentando atrair um público mais jovem
e eles escalaram os atores mais jovens, como Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig e Charles Milton, e conseguiram atrair tantos espectadores que fizeram Bad Boys, Uma Jornada para Morrer, que é o segundo filme. Mas será que vale a pena assistir, né, esse filme? O Sid Whitfield foi conferir e obteve resultados surpreendentes. O bom desse filme: eu confesso que minhas expectativas para esse filme eram baixas, mas quanto mais ele durava, mais eu gostava. E não há nada de novo ou inovador na trama de fugitivos em fuga, mas a ação do filme, os personagens e a direção frenética me mantiveram grudado na tela, com os personagens secundários ajudando a compensar a ausência de Will Smith e Lawrence. E de forma alguma é um filme perfeito, mas é sim um dos melhores filmes de ação dos últimos anos. E quando começa a ficar um pouco interessante, um jacaré aparece no terceiro ato. Jon Peters. E aliás, Adil e Bilal parecem os dois possíveis e até mais dispostos do que Michael Bay a abraçar o trash e se entregar completamente ao cinema B, mantendo o maximalismo de Bay, sem parte ali da sua pompa. É um pequeno ajuste que se saiu muito bom. Michael Bay, claro, começou também sua carreira em comerciais. O comercial de Aaron Burr para o Gottmik. Indiscutivelmente o comercial mais memorável dos anos 90 era dele. Então não importa o tamanho dos seus orçamentos ou duração de filmes, ele ainda estava essencialmente dirigindo comerciais. E comerciais que envolvem contar histórias, mas o objetivo principal é fazer o produto parecer top, brilhante e luxuoso. E assim, as imagens mais memoráveis de Bay, geralmente filmadas de um ângulo baixo, talvez com câmera girando em torno do sujeito e dos personagens, costumam ser de um herói com uma aparência chamativa e descolada. E ele tem algumas outras peculiaridades como cineasta, como o fato de que cada personagem, mesmo os menores, tende a ter um traço instantaneamente reconhecível.
Então pense no motorista de bonde em o filme que se chama, abre aspas, A Rocha, fecha aspas. Traço que é tipo, ele parece dividir toda a humanidade. E bem, sendo mulherengo, né? Mas Marcos mal termina o brinde, né? Quando desmaia ali na pista de dança. Ele logo então é vítima de um ataque cardíaco repentino. Só que ele não apenas sofre um susto, e em seguida ele vai para o céu, retratado como uma espécie de praia deserta iluminada pelo luar, onde encontra seu antigo capitão, interpretado por Joey Pantoliano. Joey Pantis. Ele sorri bastante e eles se abraçam. E pouco antes de Marcos voltar à vida, ele sussurra algo no ouvido de Marcos, ao estilo de Bill Murray em Encontros e Desencontros. Se tu ainda não assistiu, pesquisa no Google. Então Marcos emerge da experiência repleto de todo tipo de conhecimento do além. E como o Marcos, né, e Mike, e como o de ele e Mike são almas gêmeas, né, desde sempre, e que ele ainda não pode morrer, porque simplesmente não é a sua hora. E vamos deixar um ponto aqui, porque ele diz a Mike que ele está prestes a ser testado e que, abre aspas, terá que escolher, fecha aspas, e vamos botar um ponto aqui. Porque aparentemente foi isso que Joey Pantis sussurrou no ouvido de Marcos, na Praia do Além. E nós colocamos mais um ponto aqui, porque não está claro porque ele estava sussurrando, já que não havia ninguém ali, e ninguém lá com eles. Mas os caminhos do conhecimento do além são misteriosos, assim de policiais tão querida de volta às telonas, com os Bad Boys para sempre, tentando atrair um público mais jovem, e eles escalaram os atores mais jovens, como Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig e Charles Milton, e conseguiram atrair tantos espectadores que fizeram Bad Boys Uma Jornada para Morrer, que é o segundo filme. Mas será que vale a pena assistir, né, esse filme? O Sid Whitfield foi conferir e obteve resultados surpreendentes. O bom desse filme. Eu confesso que minhas expectativas para esse filme eram baixas, mas quanto mais ele durava, mais eu gostava. E não há nada de novo ou inovador na trama de fugitivos em fuga, mas a ação do filme, os personagens e a direção frenética me mantiveram grudado na tela
com os personagens secundários ajudando a compensar a ausência de Will Smith e Lawrence. E de forma alguma é um filme perfeito, mas é sim um dos melhores filmes de ação dos últimos anos. E o primeiro filme de Bad Boys foi brilhante, o segundo foi bom, o terceiro foi esquecível e surpreendentemente chegou Bad Boys 4 até o fim, que é o filme tema do nosso vídeo e que eu tô todo esse tempo gravando essa análise e falando dele. Bad Boys 4 até o fim, que representa um retorno muito necessário à boa forma dessa franquia. E sim, a dupla Will Smith e Martin Lawrence pode estar ficando basicamente muito alta ou mediana para o público, mas com a injeção de aquele Gold novo, né, por Hudgens e Ludwig, Green e Scipio, é um filme muito divertido que mantém a simplicidade e não tenta inovar, e entrega muita ação, muito entretenimento e vale assistir em qualquer plataforma de streaming. Mas você não precisa sair daqui do YouTube, porque aqui no YouTube também tem. É só você pesquisar aqui na aba de pesquisa do YouTube e botar Bad Boys 4 até o fim e bota YouTube Filmes. E aí você pode só comprar ou alugar o filme e eu te garanto que você vai assistir em alta definição e em alta qualidade. Então basicamente o que eu queria falar sobre esse filme é isso, beleza? E antes de eu finalizar esse vídeo, eu quero te convidar novamente a se inscrever no canal e deixar o seu like se você ainda não se inscreveu, beleza? E eu também quero te convidar a conhecer outros vídeos que a gente já lançou aqui no canal, beleza? Aqui na descrição eu vou deixar o link do vídeo anterior que eu lancei, beleza? Esse é o nosso segundo filme, tranquilo? Aqui na descrição tem um segundo filme que eu estou deixando aí, que foi o primeiro lançamento do canal, tranquilo? Então se você quiser conhecer o filme de ação que eu já fiz uma análise dele, que se chama Resgate Implacável, com o protagonista Jason Statham no papel principal. Se você quiser conhecer ele, clica aqui em mostrar mais que você vai ver aí ele no topo aí da descrição, tranquilo? Então basicamente é isso, eu vou ficando por aqui. Dá essa força pra nós que nós estamos na meta de atingir 10 mil inscritos e deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, beleza? Para que esse vídeo chegue para mais pessoas curtem esse entretenimento, beleza? Porque esse é um ótimo filme, excelente. Então basicamente eu vou ficando por aqui. Fica agora com os nossos créditos finais. Até o próximo vídeo e tchau.